as pessoas simplesmente passavam na rua e reconheciam rapidamente o jogo, assim, falavam, ah, não, eu quero fazer isso também, e elas entravam na fila. Então eu acho que esse é um desafio, por exemplo, quando a gente tenta criar objetos interativos, né? Como que a gente convida, no caso, o usuário, o espectador a fazer parte, no caso da obra, se a gente dá muitas explicações. Acho que está todo mundo tentando entender esse momento da fabricação digital. Essa possibilidade de eu estou dentro do computador, eu desenho alguma coisa no computador e eu consigo trazer isso para o mundo de volta, usando máquinas como corte a laser, como impressora 3D, como fresadoras. Acho que nessa proposta do que a gente está entendendo sobre que rumos a gente vai levar com isso, o que isso traz para a gente, que provavelmente é muito próximo do lugar da prototipagem, também a gente está tentando reposicionar a nossa relação com os materiais. Então, a proposta do projeto vem da Braskem, que é uma empresa de materiais, de polímeros, plásticos, etc. Na proposta de aproximação, então, do público em geral com o tema da fabricação digital, foi construído um cubo, né, uma estrutura em frente ao Shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Então, era para abrigar uma série de workshops, de palestras, de vivências, de experiências em torno do tema da fabricação digital. Nisso, a gente foi convidado para fazer uma iluminação, né, uma iluminação na parte externa, uma iluminação noturna para essa estrutura, né, esse cubo. O cubo mágico demonstra, na verdade, uma linha de raciocínio que é tridimensional, né? Então, na sua cabeça, você tem que imaginar antes como vão ser todas as conexões se eu fizer todos os movimentos. Então, ele tem essa virtualidade, né, quando a gente fala do pensamento, do raciocínio, mas ele é um objeto físico que está ali na sua frente. Então, era muito interessante o projeto e as cores eram muito vivas, né, muito saturados. Então a gente tinha vermelho, a gente tinha verde, e isso lembrou muito pra gente um brinquedo que a gente tem quando era criança, que você toca na sequência que as luzes piscam. O Mágico, ele é um jogo, ele faz parte de uma referência, tem uma relação com a infância, e a gente também tem esse outro jogo, que é um jogo de memória de luzes e cores, né, que a gente também tem isso como referência da infância, da mesma época, do tipo de produção de plástico. Então o que a gente fez foi construir, no caso, uma estrutura grande, em que a gente ficasse em cima dela, e ao invés de fazer com as mãos o jogo de memória, de luzes e sons, a gente ficava em cima dela. Então a estrutura tinha que suportar uma pessoa, ou até 4 pessoas brincando, e à medida que ela fazia a sequência de luzes, eram as luzes correspondentes na fachada. O Maljabu tem esse circuito pequeno que chama O Mestre Mandou. É uma forma de iniciar pessoas no Arduino, né, a programar, a trabalhar com eletrônica, por um viés lúdico, né, porque ele acessa esse lugar do jogo, da brincadeira. Então vamos fazer o Mestre Mandou numa versão ampliada. Então com isso a gente contou com o Kenzo Abiko. Ele fez a parte de todo o desenho da estrutura. A estrutura ela foi toda construída para ser fresada. A gente fresou toda a madeira, depois a gente lixou na oficina, a gente pintou, a gente teve que fazer todo esse trabalho de construir os LEDs, né? Como que a gente construiu os LEDs. Então a gente já fez o desenho da fresadora, o rebaixo para colocar o LED na medida correta. Então a gente conseguiu construir ali uma peça em que dava um feedback visual para quem estava em cima da peça e aí também para quem estava olhando para a fachada. Eu acho que é muito comum quando a gente pega aplicativos de celular e já começa a reclamar assim, ai meu Deus, não consigo usar, tá difícil. Né? Então ninguém quer baixar um aplicativo que você não sabe usar. E eu acho que também pensando em arte, design, tecnologia, ninguém quer uma obra que você tenha que ter uma bula muito grande, um manual de instruções para poder usar ela. Eu acho que a gente pegou essa metáfora cognitiva que é comum a uma série de pessoas. Então tinham pessoas muito novas, pessoas mais velhas que passavam ali em frente ao shopping na Paulista, olhavam para aquela estrutura e elas já queriam, né, entrar ali e brincar sem maiores explicações. E acho que o que a gente surpreendeu muito, assim, foi que é um jogo, enfim, conhecido, ele é pequeno e de repente a gente escalou isso, né? Então ver as luzes assim, ampliadas na sequência, na fachada, era meio mágico, assim, tinha um lugar da escala que mexe com a gente, né? E é difícil, ficou difícil fazer o jogo com o pé, né? Quando a gente faz no jogo pequeno, você tá olhando pra ele, então ele tá dentro do seu campo visual. Quando você tá em cima dele, era uma sensação, assim, que a gente não conseguia fazer mais do que 14 ciclos, né? Era muito difícil decorar, porque você decorava a sequência de forma espacial, né, com os pés. E era legal também que as pessoas de volta falavam, não, é o vermelho agora, ai, não sei. Aí, tipo, fazia um barulho, né? Tipo, perdeu. Era muito bom.